A paz, meus amados irmãos, meus seguidores do Senhor Jesus. É com grande alegria que eu venho trazer aqui mais uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual. E sabemos, né, meus amados, que a Bíblia Sagrada ela é aberta, ela é a boca de Deus falando para nós. Tem muitas pessoas que querem ter uma vida nova, muda o cabelo, muda o físico e continua a mesma vida de sempre e não muda nada. Por quê? Porque essas coisas são terrenas. Se as pessoas não mudar o seu interior, não tem de maneira nenhuma vida nova. Vida nova é quando conhecemos a palavra de Deus, quando seguimos realmente o Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui na palavra dele. A nova vida em Cristo. Vamos aprender o que significa ser novo? Digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como anda também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Então, a palavra de Deus diz aqui que nós que conhecemos o Senhor Jesus pela sua palavra, nós que sabemos que salvação só existe em Jesus, nós que só sabemos e conhecemos que salvação e só Jesus Cristo é que pode nos levar a Deus, nós temos que andar como Jesus andou. E não como a gente vivia andando, como as outras pessoas que não têm esse conhecimento de Deus ainda, elas estão vivendo aí. Porque elas estão separadas da vida de verdade do Senhor Jesus. Então, ele diz aqui que eles estão encobertos para a verdade, pela ignorância que há, pela dureza do coração deles. Então as pessoas elas estão vivendo com o coração duro, não crê, não acredita que Jesus Cristo, ele tem poder, não acredita que ele é o único que pode salvar a humanidade, não acredita que ele, através dele é que as nossas orações podem se chegar a Deus. Então essas pessoas elas estão acostumadas a inventar muitas coisas, a buscar deuses pagãos, deuses santos que as pessoas mesmas inventaram para elas, achando que vai se chegar a Deus e sabendo que para chegar a Deus só através de Jesus Cristo. Então ele diz aqui que enquanto essas pessoas não acreditar, o seu coração está duro e eles nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Então ele diz aqui: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda a impureza. Então, meus amados, essas pessoas elas estão afastadas de Deus. Por mais que elas tenham uma religião, mas elas estão afastadas de Deus. Porque elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Elas não estão seguindo Jesus Cristo. E quando alguém não segue Jesus Cristo de fato, de verdade, mas coloca outros nomes que não têm poder, que Deus não nomeou para salvar, então essas pessoas estão com a mente em trevas, elas ainda não conhecem a verdadeira verdade, que é Jesus. E elas acham que pode cometer tudo que não presta, toda imoralidade, toda malícia, pode adorar cultos pagãos, de deuses pagãos que não existem. Por quê? Pode viver de inveja, pode viver na malícia. Por quê? Porque elas acham que pode tudo, porque Deus é um Deus que para ela não existe, não vai não vai dar punição.
Elas acham que nasceram para isso e tem que viver de acordo com o que o mundo oferece, porque são ovelhas que não têm um pastor de verdade, porque o pastor delas não é Jesus. Então estão desviadas um para o seu lado, cega a sua cabeça, mas não cega a direção de Deus. Porque ainda eles e elas, porque a Bíblia se refere ao homem e à mulher, ainda não conhecem o verdadeiro Jesus e estão vivendo no engano, na ilusão e na mentira. Então ele diz aqui, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fosse ensinado, como está a verdade, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela consciência do engano. E vós renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, a cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que as ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela diz que para nós, que já se revestimos do poder de Jesus Cristo, para nós que já conhecemos que só Jesus Cristo é quem salva, quem liberta, é o caminho e a vida, e nós só podemos servir o nome dele e a de ninguém mais, nenhum outro. Então, a gente tem que viver de maneira reta, em honestidade, em santidade, fugindo da idolatria, fugindo da imundícia e da imoralidade. Porque Jesus, ele quer uma igreja santa, imaculada, sem mancha, separada de tudo que é mal. De tudo que é desagradado aos olhos de Deus, nós temos que fugir. Nós temos que abandonar as obras infrutuosas das trevas e não ser participante com elas, mas que a nossa boca seja para falar coisas boas de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas, que Jesus é o caminho, que Jesus salva. E que a gente não venha entristecer o Espírito Santo, que nós estamos selados para o dia da volta de Jesus. E ele diz mais ainda, toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vocês. Tá vendo, meus amados? Como a vida nova com Jesus é bem diferente daqueles que estão no mundo, que acham que tem sua religião, mas está vivendo a sua vida de acordo com as coisas mundanas. Então Jesus, Deus, ele diz que a gente temos que viver a nova vida com Deus dessa forma, se separando de tudo que não presta. E ele diz aqui, antes sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Então, a maneira daqueles que foram escolhidos por Jesus, que estão servindo a Jesus, tem que ser dessa forma. Tem que viver uma vida diferente, como os demais vivem aí no mundo. Religião não salva, religião só faz o homem e a mulher se separar, se afastar cada vez de Deus, porque religião tem vários nomes. Todos os dias estão fazendo santos aí para seguirem, mas não estão seguindo Jesus. Jesus, ele está apenas só por aparência, o nome de Jesus, mas eles dão mais crédito às coisas que os homens mesmos inventaram da sua própria cabeça, mas não estão servindo Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade. E nós temos que nos vigiarmos para que a gente também não possa viver da forma que eles estão vivendo. Porque nós estamos sendo luz.
Nós já estamos na luz, porque nós seguimos Jesus Cristo, que é a luz da vida. E eles ainda seguem o curso deste mundo maligno, do pecado, do erro, da mentira, do engano, da ilusão. Porque tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus é mentira, é ilusão, é algo que não existe, é algo que não vale a pena, é perda de tempo. É isso que a palavra de Deus quer dizer. E são muitos os que ainda estão vivendo dessa forma. Até pessoas mesmo da nossa família estão vivendo nisto, porque eles não estão tendo raciocínio para entender que só podemos se chegar a Deus e ter salvação através do nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que essa palavra traga esperança e renovo para a nossa vida a cada dia. Amém? E que nós possamos nos separar do pecado e viver uma vida de santidade, de honestidade, de amor, de misericórdia uns pelos outros, assim como Deus tem pela gente. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, para que mais vidas sejam salvas para o nosso reino de Deus. Amém?